Vamos lá. Boa tarde, pessoal. É uma grande honra aqui nessa nossa live LexNet, dia 5/2/2020. É uma grande honra para mim estar abrindo mais essa live. E hoje a gente vai receber aqui nossa amiga e parceira, a Luísa Vidigal, a diretora da Luve Comunicação Digital. Ela vai apresentar para a gente o tema Presença Digital para Escritórios de Advocacia. Escritórios de advocacia aqui reunidos, né, em rede, nós somos a LexNet, uma rede de escritórios de advocacia especializada em direito empresarial, como eu digo em todas as lives, para quem assiste aqui no nosso canal do YouTube, para quem está chegando agora e não nos conhece. Hoje nós somos mais de 30 escritórios, quase 300 advogados espalhados pelo Brasil e fora dele, e temos como principal atividade o trabalho em conjunto, o trabalho em rede e a colaboração entre os escritórios para fins de crescimento profissional, intelectual e atendimento mais interessante, mais eficiente aos nossos clientes. E estar em rede nos facilita esse tipo de encontro aqui e nos facilita também esse tipo de interação com pessoas que trazem aqui nas nossas lives temas relacionados ao direito e temas de interesse dos advogados e dos escritórios de advocacia. Hoje, a nossa querida Luísa vai trazer para a gente aqui um tema de muito interesse, que é a questão do marketing digital, né, que é um tabu entre nós advogados. E para isso eu peço à nossa conselheira, Ana Cecília Lencioni, que faça as honras da apresentação da Luísa. Oi, boa tarde a todos. Obrigada, Jair. Lu, obrigada pela presença. Muito gostoso ter você conosco. A Luísa faz toda a parte de comunicação da LexNet, a parte de comunicação digital, a partir do conteúdo que nós geramos no escritório, nos escritórios da rede ou no próprio escritório da LexNet. Então, alguma coisa do trabalho dela vocês já tiveram contato. E agora a gente vai explodir esse conceito que a gente recebe um pouco sem perceber todo o trabalho que está por trás. A gente recebe os finalmente. Com relação à questão do tabu e aos escritórios de advocacia, a gente tem toda uma normativa no Código de Ética da OAB que limita ou define como poderiam ser as propagandas e a publicidade ligada à sociedade de advogado e à profissão. Então, acho que é importante a gente saber aqui que todo esse trabalho está sendo feito a partir do provimento 94. Quer dizer, a gente vai respeitar sempre toda a sugestão que vier a ser dada de como conduzir, aonde a gente pode estar presente, a forma da gente se relacionar com o nosso público externo, sempre respeitando a discrição, a moderação, a sobriedade da profissão. Em hipótese alguma, aqui a gente está propondo ultrapassar essas barreiras e esses limites. Tá? Depois a gente pode até falar um pouco mais da questão da publicidade na advocacia, mas acho que hoje o foco não é isso. Hoje o foco é a gente entender como que a gente pode explorar as mídias, quais são essas mídias, para que cada uma delas se presta, o tipo de relacionamento que a gente vai ter a partir delas com os nossos clientes e o nosso público-alvo. Acho que é mais por aí o caminho. A gente vai ter uma explanação da Luísa de cerca de 35 minutos e, ao final, a gente pode fazer um bate-papo de perguntas e respostas. A gente vai tentar não se estender muito no tempo originalmente pensado para essas lives, porque o que a gente tem visto é que as lives muito longas a gente acaba perdendo um pouco do nosso tempo. Então, sem mais delongas, Lu, a palavra é sua. Obrigada. Bem-vinda. Oi, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Cissa, Jair, Lúcia. Estou muito feliz de falar aqui para a LexNet, um cliente já de longa data da minha agência. Vou contar um pouquinho para vocês a minha história. Então, eu comecei minha carreira trabalhando na editora Abril. Eu trabalhava no departamento de arte de uma das revistas. Aí eu saí da Abril, abri uma agência de
design editorial, onde eu fiz muitas revistas, livros, e até chegar à internet no Brasil em 2019, que começou uma correria de todo mundo atrás de ter sites e tal. Então eu comecei a trazer e buscar esse conhecimento. Comecei a fazer o que era folder impresso institucional virar site, e eu me encantei com o mundo digital. A partir do momento que começou a revista não ter mais, começou a internet a melhorar no Brasil, e as conexões e tal, eu comecei a migrar mais para a área digital. Abandonei um pouco as revistas e livros e fui migrando para o digital, uma coisa bem orgânica. Quando o Facebook lançou aqui, Facebook apareceu no Brasil, foi aquela febre, e as pessoas começaram a abrir páginas pessoais no Facebook para divulgar suas empresas. E aí o Facebook criou as fanpages. Então eu criei um produto que eram pacotes de postagens mensais, e comecei a fazer isso com clientes diversos, desde restaurante, fábrica de cerâmica, loja de roupa, cliente que vende doces, muitas acessórios de cabelo, diversas AlexNet, e aí a coisa das redes sociais foi evoluindo, e hoje a gente tem, eu vou compartilhar a tela aqui, eu tenho umas telas. Deixa eu achar aqui, para me ajudar aqui, me guiar. Então, a gente foi crescendo o número de redes sociais disponíveis, e a gente foi vendo que, assim, virou uma febre, onde todo mundo está, né? Hoje em dia, não tem mais quem não esteja nas redes sociais, né? Então, o que são as redes sociais? São sites aplicativos do mundo virtual que abordam diferentes assuntos para diversos objetivos, permitindo o compartilhamento de informações entre pessoas e empresas. Então, a rede social, o Facebook, ele começou como sendo a pracinha do bairro, onde você ia para se inteirar do que estava acontecendo na vida dos seus amigos, né? Então, foi aquela todo mundo se aproximando e você reencontrando pessoas que você não via há muito tempo, e ali virou um lugar onde havia muita troca de informações, né? Então, assim, com a história do celular também ser praticamente um computador, né? A gente tem o celular como uma extensão do nosso corpo hoje em dia, então as pessoas acessam muito as redes sociais no celular, e está todo mundo ligado o tempo inteiro. Então aqui eu pus aqui as redes sociais mais usadas no Brasil, que é o YouTube. Então, e para cada rede social a gente tem um público específico que são os mais assíduos, né? Então, o YouTube é a galera mais nova. Vocês que têm filhos, vocês devem perceber que televisão eles não assistem mais, quase que nem mais canal, TV por assinatura, né? A fonte deles, o lugar onde eles assistem as coisas, basicamente é YouTube. O WhatsApp, que virou que era uma rede de bate-papo e que hoje em dia é usado fortemente por empresas para vendas, né? E para comunicação, a gente
Eu tenho clientes que são mais informais e que só se comunicam comigo por WhatsApp. Então, não tem a formalidade do e-mail. Eu tenho muitas clientes que não usam, é o WhatsApp só. O Facebook, que é o grande detentor que virou, no fim, virou mídia, né? Ele é mais do que uma rede social, ele é onde as coisas, basicamente as coisas acontecem. A gente está aí falando de como regulamentar, a gente tá nessa grande discussão aí de regulamentação das redes sociais e tudo mais. O Facebook tá tendo que correr atrás e para a gente poder entender, né, como que é um lugar público, mas ao mesmo tempo virou uma outra coisa, né? O Instagram, que hoje todo mundo tá lá, né? Começou também como uma rede de imagens, né? Era mais imagens do que texto. Então as pessoas iam lá, compartilhavam o que elas estavam vendo na hora, né? Era uma coisa instantânea. E hoje em dia virou também uma grande divulgadora de todo tipo de produto e de serviço. O Facebook Messenger, que é o Messenger do Facebook. O Twitter, que é muito usado mais até por jornalistas, formadores de opinião. O LinkedIn, que começou como uma rede de currículos, né? Um grande RH ali onde você ia procurar vagas e oportunidades de emprego. E hoje em dia eu sou super encantada com o LinkedIn, porque eu acho que eles conseguiram trazer, virar essa história de que é um lugar onde você consegue emprego. Não, ali tem muita informação, tem formadores de opinião, tem temas dos mais diversos. Então, você está bem apresentado no LinkedIn faz muita diferença, né? Assim, a gente marca uma reunião com um novo cliente, um possível cliente. Você vai no LinkedIn da empresa, vai no LinkedIn pessoal daquela pessoa com quem você vai se encontrar para saber ali quem é, o que já fez, como pensa, né? Então, é uma rede muito bacana. O Pinterest, que é uma rede é quase uma rede de faça você mesmo, misturado com fotos bonitas, decoração, referências de decoração, onde você monta boards, você monta pastas que você cataloga. Então, você vai fazer uma reforma na sua casa, você vai fazer uma churrasqueira, então lá você acha 1000 opções de churrasqueira, você faz uma pastinha com opções que você acha legal. Então, é uma rede gostosa de você navegar. O Skype, porque o Skype também, ele promove uma interação, né? Você pode se fazer ligações com mais pessoas. E o Snapchat, que aqui no Brasil não pegou muito e que virou... aqui no Brasil tem uma aceitação mais com o Instagram Stories, né? Então, partindo desse princípio, para que a gente por que um escritório de advocacia teria uma rede social? Então, acho que assim, você está numa rede social, bem posicionada numa rede social, você vai mostrar a identidade do seu escritório, né? É um lugar onde o LinkedIn do seu escritório, o Facebook do seu escritório, a hora que a pessoa entrar, ela tem que já entender aonde que ela está indo. É como se fosse a sala de espera do seu escritório.
outra coisa muito importante é que gerar conteúdo relevante para o seu público. Então, ali na rede social, você pode se colocar com assuntos relevantes ao seu nicho, à sua especialidade. Você pode colocar artigos que você escreveu, comentar artigos de outras pessoas, de veículos de comunicação. Então, ali, com isso tudo, você vai mostrando a sua cara, né? Você vai dando identidade para o seu escritório, para a sua empresa. Você também cria e fortalece relacionamentos. Então, a partir do momento que você está postando, as pessoas, os seus seguidores estão lembrando de você, você fica na cabeça das pessoas, né? Porque quem não aparece é esquecido. E aqui eu coloquei conquistar fãs, não clientes, fãs no sentido de pessoas que gostam do que você está colocando ali, das informações, são fãs no sentido emocional da palavra, né? Não fã como seguidor. E essas pessoas que estão achando bacana o que você está colocando ali, eles não são seus clientes, mas eles podem ser eventualmente seus clientes, eles podem indicar os seus serviços para pessoas da relação deles, comercial, pessoal, enfim. Dar iminência e projeção no seu escritório. Então, a gente precisa contar, né, as coisas que a gente está fazendo, o que está acontecendo, se posicionar perante os assuntos que estão são relevantes, que estão acontecendo. Então, você está sempre se posicionando, se mostrando e se atualizando as pessoas que você, lembrando as pessoas que você está ali, que você está atuante. Além de gerar oportunidades comerciais e institucionais, que a gente quer também, porque uma empresa tem que gerar trabalho, gerar lucro, enfim, essa é o objetivo maior. E o mais bacana, que eu acho que do meio digital, é que a gente consegue mensurar resultados das ações que a gente se propõe a fazer, né? Então, como isso? Por meio de plataformas, das plataformas mesmo, eles têm lá um botão onde você tem análise de quantas pessoas viram, quantas pessoas compartilharam, se aquele post ele teve muitas visualizações, quantas visualizações ele teve, e você consegue sempre mensurar se aquilo que você está fazendo está trazendo o resultado esperado que você queria, ou se você precisa mudar o seu modo de se comunicar. E eu pus barra pagas aqui, porque também tem umas plataformas que você pode contratar e que te dão relatórios mais elaborados. Então, aqui eu contei um pouquinho, uma geral do que são as redes sociais, de quais a gente poderia estar falando para os escritórios de advocacia. E aqui eu vou dar umas pequenas dicas de coisas que funcionam para alguns clientes que eu já testei, que funcionaram. São dicas que são dicas gerais, mas assim, a gente precisa entender que cada caso é um caso. Então, isso não é uma bula, né? Eu só queria deixar claro que não é uma bula de sucesso. São caminhos que existem, que a gente vai testando e que a gente tem sempre que ir ajustando para o que serve e o que não serve para mim. Então, uma primeira
coisa muito importante é você conhecer o seu público, saber para quem que você está falando. Partindo desse princípio, você vai saber quais redes, você vai analisar que redes que você vai investir. Então, eu sugiro sempre ter 2 redes, né? Então, um LinkedIn, um Facebook, ou um LinkedIn, um Instagram. Eu acho que o LinkedIn, sem dúvida, acho o LinkedIn para escritórios de advocacia tem que ter tanto do escritório quanto dos advogados. Assim, é muito importante que os advogados tenham o seu perfil, atualizem o seu perfil e sejam atuantes ali de alguma maneira, da melhor maneira que conseguirem, mas lembrar que aquele perfil existe e guardar um tempo da semana para ir lá, para interagir, para entender um pouquinho melhor como que funciona. O LinkedIn tem um uso super intuitivo, né? Tudo que a gente não conhece, a gente tem um pouco de pé atrás. Mas quando você começa a conhecer, vai aprendendo, você vai conhecendo, tal, você vai vendo que ali, eu gosto disso, eu gosto desse influenciador, eu vou seguir tal pessoa. Você vai criando intimidade, você vai ficando amigo e é muito legal. Uma outra coisa que eu sugiro é que você programe uma provisão financeira para você investir em vídeos, em fotos, em impulsionamento de posts. O impulsionamento de post aqui é quando você paga para a rede social, para o Facebook, para o Instagram, para o LinkedIn, para que aquele conteúdo que você colocou naquele post seja mais visualizado pelos teus seguidores e pelas pessoas que estão ali naquela rede. Porque todas essas redes, elas têm muitas pessoas, têm muitos perfis, né? Eu já esqueci o número do Instagram, mas é uma quantidade absurda. Então, se você tem 1000 seguidores, o Instagram, por exemplo, ele entrega organicamente para 4 a 6% da quantidade total de seguidores que você tem. Então, na verdade, a gente tem o maior trabalho em produzir aquele conteúdo daquele post, né? A gente se preocupa com a foto, a gente se preocupa com o texto, a gente revisa o texto e tal. E quando você coloca lá, de 1000 pessoas, pouquíssimas vão ter acesso. Então, às vezes, quando é um posicionamento muito bacana, ou um post muito bacana, vale a pena você colocar um dinheirinho lá para que aquilo seja mais... Quando você coloca... foi uma maneira deles monetizarem, né? Do Facebook monetizar o negócio dele. Então, ele faz aquilo meio que de propósito, né? A hora que se você não colocar dinheiro, tudo bem, você pode ficar ali, mas eu não vou entregar muito não o seu conteúdo. Então, outra coisa muito importante é você ter interação com seus seguidores, com os seguidores da sua página. Porque uma página muda, não dá retorno, né? A gente tem que lembrar que rede social, o que é? É social, você tem que ter uma troca, né? Senão você fica falando sozinho. O seu seguidor vai falar, não, mas eu perguntei aqui, eu tenho uma dúvida, eu pedi alguma solicitação e ninguém me responde. Eu acho que já deve ter acontecido com vocês, porque tem muitas páginas que simplesmente ignoram. Então, é muito chato. Então, acho que tem que, a partir do momento que você se propõe a estar lá, você tem que lembrar que você tem que acompanhar a sua página. Análise de concorrentes. Então, é sempre bom a gente ficar de olho no que os seus concorrentes estão fazendo, porque geralmente a gente se inspira em alguma coisa ali, ou a gente fala, nossa, isso aí não vou fazer de jeito nenhum, mas é sempre legal a gente saber o que está rolando na concorrência. E faça planejamentos de curto, médio e longo prazo. Então, planejar onde que eu quero chegar. Eu quero
atingir tal público, eu quero ter não sei quantos seguidores, eu quero... então, como é que eu vou fazer isso? Bom, um exemplo, por exemplo, é você pegar o calendário e ver datas importantes, sei lá, estou pensando aqui, o Dia do Advogado. Então, você planejar um post para homenagem para o Dia dos Advogados. Você planejar lives, como a AlexNet está fazendo. Então, as lives sempre trazem público novo ou uma visualização bacana para a sua empresa. E com essa história da pandemia, foi uma coisa que é uma febre, mas que as pessoas continuam consumindo e que traz muita interação com a sua página, com a sua marca, com você pessoalmente. Então, acho que é uma coisa que é muito bacana. Vamos para a próxima. Invista no visual. Seu perfil é a porta de entrada do seu negócio. Crie identidade visual e tom de voz para o seu conteúdo. Então, assim, lembra que ali é o seu cartão de visita, né? Então, esteja bem apresentado. Preste atenção se aquela foto tem foco, se ela está bonita, se ela não está estourada. O tom de voz, como é que você vai escrever? Como vai ser o tom de voz que você vai usar nas suas postagens, no seu texto, né? Então, tenta dar uma padronizada em como você vai falar. Então, sempre que você falar dos advogados do seu escritório, você vai falar de uma maneira X. Quando você for falar quando você for repostar um conteúdo de terceiros, como é que você vai apresentar? Tenta dar uma padronizada, tanto na identidade visual do seu post. Então, usar, que nem a gente usa na AlexNet, então a gente usa as cores, a gente usa o recurso visual do X, brincar com isso, porque você vai, aquilo ali, a pessoa olha, ela já, é aquela coisa que você bate o olho e você já identifica da onde que vem, né? Você vai vendo, você já vai, é uma coisa que você consegue identificar facilmente. Invista em conteúdos de nicho, faça vídeos, promova lives, procure divulgar suas ações em conteúdos relevantes da área. Acho que já falei disso. Acho que dá um pouco de trabalho para você engatar. Então, se você nunca fez, você vai ficar um pouco perdido, mas tem um retorno super bacana como divulgação do trabalho e a hora que você pega o ritmo, a coisa fica mais fácil. Compartilhe conteúdo de terceiros. Então, se um jornal divulgou alguma matéria sobre o seu escritório, ou sobre um cliente, ou sobre uma lei nova que tem a ver com a sua área de atuação, reposta aquilo, porque te traz credibilidade, te traz, mostra que você está de olho no que está acontecendo no mercado e vai te dando corpo, né? Você vai se posicionando de um jeito bacana nas tuas redes. E reavalie constantemente. Então, eu acho que o mais importante é isso, sempre você saber que acertar, tentar, planejar, tentar, acertar, errar. Se você acha se aquele post deu certo, entenda por que ele deu certo, repete ele. Se deu errado, por que deu errado, refaz de uma outra maneira. Então, acho que tem muito de tentativa e erro nas redes sociais e nas mídias digitais. E você avaliar isso é muito importante. E por último,
umas dicas, outras dicas. Conhecimento é o segredo. Então, assim, saiba do que você está falando sempre. Adapte-se à nova realidade. Então, agora que com a pandemia que a gente estava conversando, como é que a gente se adapta? Então, aqui, AlexNet, a gente não podia mais ter os encontros presenciais, começou a fazer as lives. Então, preste sempre atenção e sempre entenda o que está acontecendo e vá se adaptando. Aprenda com os acertos e erros e corrija a rota sempre, que é o que eu estava falando agora há pouco. Pessoas contratam pessoas, venda é relacionamento. Então, lembre disso, assim, a gente está falando com outras pessoas, o nosso escritório, ele é um escritório, mas ele tem pessoas ali. Então, lembre sempre que que é isso, o seu escritório é sólido, mas a pessoa vai contratar você, né? Então, você tem que estar bem posicionado. Venda valor, então é o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, a nossa bagagem. E compartilhe dicas, ajude as pessoas, forneça algo gratuito, né? Então, mudou uma lei, fale com os seus clientes, explique o que aconteceu, o que mudou, o que precisa fazer, coloque isso na rede para todo mundo, para os seus clientes, mas para todas as pessoas, né? A gente tem que ser generoso, porque a informação, a gente segurar a informação, se a pessoa não acha no seu perfil, ela vai achar em outro lugar, né? Porque a informação está ali na internet. Então, se você é uma pessoa que tem credibilidade, coloque ali as informações, isso te dá mais credibilidade. Então, é isso. Espero que eu tenha... nem sei que... Eu esqueci de olhar o tempo, o cronômetro, Cissa. Está super dentro do tempo, Lulu. Acho que eu fui mais sucinta, mas, enfim, fiquei com medo de passar muito tempo. Estou aberta às perguntas. Alguma dúvida? Obrigada, Lu. Acho que foi super claro e super pertinente também para esse momento que a gente está passando. Acho que a questão da pandemia deu uma acelerada nesse mundo digital, que era um caminho natural, mas talvez não se resolvesse em 5 meses, mas fossem talvez nos próximos anos ali, né? O que me parece que esse ou como escritor de advocacia vinham tateando esses canais e talvez não sabendo exatamente como conduzir ou como permanecer com essa presença constante que é tão necessária na mídia social, pelo que você nos trouxe. Né? Hoje temos mais de 1 milhão de escritórios de advogados, aliás, não de escritórios, mas de advogados no Brasil. Então, se diferenciar nesse mundo digital também pode ser mais uma ferramenta de posicionamento e de construção da reputação. Sim. O que eu queria te perguntar, para a gente abrir aqui as perguntas, é dizer o quê? Quem não tem nada? Você olhando, chega uma pessoa para conversar com você, não temos nada de rede social e quero começar com alguma coisa. Você falou em ter 2. Quais que seriam os nortes que você daria para essas pessoas? Por onde começar? Então, eu acho assim, o LinkedIn fundamental. Ontem, eu acho que você tem que ter um perfil pessoal e um perfil profissional, quer dizer, um perfil pessoal profissional, né? Um perfil da pessoa e um perfil do seu escritório. O LinkedIn, ele mais do que qualquer outra rede, ele é um perfil de pessoas para pessoas. Então, ele está ali muito focado no profissional.
Então, no profissional, pessoa, eu, Luísa, você, Cissa, né? Como que você se posiciona no seu como profissional. Então, o LinkedIn, com certeza. E o LinkedIn também, para a empresa, ele funciona muito bem quando os funcionários eles estão na rede. Então, você gera um tráfego de informações. Então, você postou um artigo no seu LinkedIn pessoal, você compartilha no seu LinkedIn profissional, a mesma coisa ao contrário. Então, ele funciona muito dessa maneira e ele te traz pessoas de outros lugares quanto mais você compartilha, né? Os seus outros companheiros de escritório compartilham também, então você traz pessoas de outras redes, você consegue fazer um network, né? Ali ele está fazendo, o LinkedIn ele está muito focado em network, em assuntos e tal. Então a inteligência artificial dele, ela tá muito percebendo isso e faz as conexões muito assim, ponta firme, né? Então tem bastante resultado. Outra rede que eu acho que poderia ser legal o Facebook. Ele te traz, você consegue compartilhar coisas, artigos, então você coloca link, a pessoa entra no link do artigo que você publicou. É uma rede onde todo mundo fala que acabou, mas ela, na verdade, não, ela tá sempre, ela não acaba, ela tem uma resiliência impressionante, ele vai se reinventando e ele tá sempre lá. Então, eu acho que o Facebook é uma rede bacana, você consegue criar grupos, fazer redes fechadas. Aí tem YouTube. O YouTube, que a gente agora estreou o AlexNet no YouTube, com o canal, colocando essas lives. E o YouTube também ele é uma rede muito rica em informações, em conteúdo. Então, dependendo do perfil do escritório da pessoa, pode ser super interessante estar ali no YouTube, porque ele está uma maneira de você se expor, se mostrar, sem ser muito carnavalesco, né? Dentro de todos os parâmetros que tem nas redes, né? E você também está informando. Acho que é isso, Cissa. É isso. Mais alguma perguntinha? Temos perguntas. Eu vou passar a palavra para o Jair, nosso presidente, que quer fazer uma pergunta. A Cíntia Barcelos fez uma pergunta relacionada ao patrocínio de posts no Instagram, se isso não ofenderia o código de ética da OAB. Não sei se a Luísa vai saber responder isso, mas certamente a gente pode se socorrer do Stanley, que também quer fazer uma pergunta e ele pode ajudar nos respondendo. Sérgio, estou vendo você aí, depois eu te passo a palavra. Tá bom, posso perguntar então, Cissa? Pode ir, Jair. Tá, eu acho que eu estou entrando na frente aí do Sérgio, que pediu primeiro, mas você deve ter um motivo aí para isso. Você é mediadora, então eu agradeço. Bom, Jair, primeiramente... Só um segundinho. Só ia pedir para a Luísa descompartilhar a tela, que aí fica mais agradável para a gente ver todo mundo. Não, mas é a Lúcia que está compartilhando. Bom, desculpa, Luísa, desculpa me intrometer, era só para ficar mais amigável. Não, é a Lúcia. Se ela puder, inclusive, Lúcia, descompartilhar a tela, acho que por engano você está compartilhando a tela. Bom, enfim, vamos lá. O que eu estou fazendo? Você está compartilhando a sua tela para todo mundo, então tá...
Tá Segue o esquisito. jogo, gente. Vamos Então, lá. espera, o que você quer que eu Tá, faça? então eu quero que você descompartilhe a tela, mas enquanto isso eu vou perguntando aqui. Isso. Bom, fecha o Luísa, microfone. obrigado aí pela sua participação. Foi, obviamente, muito legal para todo mundo entender um pouco mais sobre mídias sociais, como a gente pode fazer para interagir melhor com os nossos clientes e prospects via internet. Mas eu tenho uma dúvida de ordem prática. Qual o melhor caminho para a gente, para nós prestadores de serviço profissional, como nós advogados, sei lá, auditores, contadores, chegar no nosso cliente? LinkedIn, Instagram ou o nosso site? Eu queria saber a sua opinião. Então, eu acho o Instagram, já defendi essa minha tese para a Cissa e para a Lúcia. Eu acho que o Instagram, a gente está no Instagram, a gente quer ver fotos de onde os nossos amigos estão, o que eles estão comendo, onde eles estão indo, frases que eles têm. Eu não acho que seja uma rede muito indicada para escritórios de advocacia. Por quê? Porque, primeiro, você não consegue sair do Instagram, por exemplo, você publica um artigo, você vai colocar lá um pedaço da frase do seu artigo, né, como uma chamada, por exemplo, como um título do artigo ou um trecho do artigo. Aí você vai colocar lá na legenda. Veja o artigo publicado no nosso site ou publicado no site tal jurídico. Legal. Mas aí a pessoa precisa sair do Instagram, ir para o site jurídico, ir para o Estadão, sei lá para onde, ou para o seu site. Para o seu site, ok, tudo bem, você está levando pessoas de um lugar para o outro, do seu perfil para o seu site, é uma boa. Mas é difícil que a pessoa vá. Eu ainda não vi nenhum... Então, por exemplo, o Matos Filho, que eles têm ali um departamento de marketing super robusto, né? Eles têm ali gente pensando nisso 24 horas todos os dias, né? E eles têm um Instagram, mas o Instagram deles, tenho certeza que ele é feito talvez só para a pessoa lembrar do Matos Filho ali. Mas o que vai gerar para ele negócio, com certeza é o LinkedIn. Essa comunicação cruzada entre você tá no LinkedIn, o seu site ser um site atualizado, né? É muito importante que o site esteja sempre atualizado. É importante que você coloque conteúdo no site, porque a partir do momento que você tem ali conteúdo de textos, de artigos, de coisas relacionadas, né, produção dos advogados, você ganha relevância no Google, na busca orgânica do Google, né? Então, a hora que você procura lá, sei lá, escritório trabalhista, se você tem ali publicado dentro do seu site vários artigos sobre o tema, com certeza você vai ganhar, o Google vai perceber que ali dentro daquele site tem muito assunto sobre esse tema e vai te colocar nas primeiras páginas de busca, sem você precisar pagar palavra-chave lá para o Google, para ele te colocar lá naqueles anúncios pagos, né? Então, site, eu não falei de site porque a gente ia falar de redes sociais, mas o site é super importante também, porque é isso, é o cartão de visita, né? O site, ele é mais difícil de você manter ele atualizado. Então, se você, sei lá, vamos dizer, numa melhor das hipóteses, que você atualize o site uma vez por mês, enquanto que o LinkedIn, é mais fácil, você está aqui, você entra, ele é mais friendly, né? Para você entrar, colocar ali um texto, fazer uma postagem.
O site não, você requer uma pessoa um pouco que tenha um conhecimento maior ali de internet e tudo mais. Então, é isso, assim, quanto mais a gente vai colocando conteúdo, mais a gente vai se mostrando e ganhando a relevância. Não perdi, eu acho. Não, mas esclareceu, é isso mesmo. Obrigado pela sua resposta. É isso mesmo. Até outro dia eu vi uma decisão falando do Google AdWords, dessas palavras que você coloca no Google para serem resultados de pesquisa, e até tem a ver com essa pergunta da Cíntia. As decisões da ordem dos advogados, elas não são iguais por todo o Brasil. Então, São Paulo e Bahia entendem que tudo bem os escritórios de advocacia pagarem os AdWords no Google. E enquanto que tem outras seccionais da OAB que entendem que não, que isso poderia caracterizar algum tipo de desvirtuamento ou mercantilização da profissão. Então, também temos que dançar ali num limite do que se pode... É que o Google Ads é diferente de impulsionamento de postagem. Impulsionamento de postagem, você vai colocar um dinheirinho lá para a rede social achar quem é o seu público e para entregar para esse público, em vez de entregar para 10, ele vai entregar para 25, para 30, conforme quanto que você coloca de dinheiro ali, ele vai te dizer. Isso eu não sei dizer... Acho que sim, Lu. Stanley, eu vou te passar a palavra, Stan, você já começa por respondendo essa para nós. Mas me parece que sim, que tem uma afronta, porque a gente pode se comunicar com aquelas pessoas que nos solicitam ou nos autorizam previamente. Então, na hora que eu estou pagando o impulsionamento, eu estou chegando a pessoas que nem me autorizaram e nem me solicitaram. Então, acho que tem esse confronto, sim. Posso passar a palavra para o Stanley para a pergunta? Boa tarde a todos. Essa questão do impulsionamento, a gente tem que fazer a leitura da mala direta que está no provimento 94. Ou seja, ninguém te pediu e você está impulsionando e está chegando na sua caixa ou na caixa de várias outras pessoas. Então, aonde a OAB, aonde as seccionais, aonde proibiram, o sentido é esse. Mas está havendo um trabalho, todos vocês sabem, no Conselho Federal, de reforma do provimento 94. Eu tenho a impressão de que vem coisa nova aí. Uma das coisas que eu acho que pode passar é a questão da foto no cartão. Mas aí eu te pergunto, hoje você vai entregar cartão como, né? Então eu queria que a Luísa falasse para nós do cartão virtual. Já tenho feito para médicos, já fiz para médicos. O cartão virtual, eu tenho a impressão que vai ser a grande vedete desse futuro próximo, até porque você não vai querer pegar papel dos outros, né? Então, o Linktree também é uma sugestão que eu acho bacana que os escritórios têm, porque aí ele relaciona todas as redes sociais, tudo. O que você pode tem um link único, né? Pode ir para artigos, né? Você pode direcionar para artigos, você pode direcionar para um comércio eletrônico, para um livro que você quer vender. Você pode colocar qualquer link para qualquer coisa ali no link. Tem um nacional agora, um brasileiro, bem legal. Tipo Linktree. O atual Código de Ética de 2015, né? Ele fala que a gente não pode colocar nem o telefone, é só o e-mail. Puramente o e-mail. Você não pode colocar telefone, nem endereço, nem o site. É só o e-mail. Aonde isso? No cartão virtual? Não, no artigo. No artigo. Se você escreve um artigo, se você escreve um artigo e ele vai ser veiculado, seja lá onde for, é somente o e-mail. Está no Código de Ética. Mas é só você ir no Google também, né? É uma bobagem isso, porque em 2 minutos você acha. Não, lógico. Né? É só digitar o nome da pessoa no Google.
te acha. Na verdade, aqui acaba que quem não tem sobriedade se sobrepôs a quem tem, né? Inverteu a coisa. Então, os que estão mais dentro de um padrão razoável ali, de bom senso, acaba pagando por aqueles que não têm. Então, a sua pergunta estava relacionada ao cartão virtual. Virtual, exatamente. Muito bacana, eu tenho feito uns cartões que eles são mais ou menos no formatinho assim da tela do celular, e aí a gente coloca assim, então o WhatsApp eu coloco só o ícone do WhatsApp, e daí tem um link, aí um íconezinho de internet que vai direto para o site, um íconezinho da rede social que vai direto para a rede social. Então, e o do telefone também, você clica ali, não põe nem o número, vai direto você clica e ele liga direto. É bem legal. E a remessa do cartão virtual pode ser feita pelo WhatsApp, pelo Bluetooth? Sim, qualquer tipo de compartilhamento. Todo mundo aí tem cartão virtual, gente? É um PDF, na verdade. A gente podia fazer um para a LexNet, uma carinha da LexNet, um lado faz um meio a meio, LexNet e o escritório, vai pensando. No estilo do César, né, Cecília? Isso. A gente tem que aproveitar as ideias boas que a gente vê por aí. Lógico. Escuta, então temos aqui uma pergunta do Sérgio Schwartzman. Não sei se tem mais alguém que queira se inscrever. Pode falar. Boa tarde, parabéns, Luísa. Muito legal a tua explicação, deixou bem claro para a gente aí. Eu consegui entender algumas coisas. E eu queria te perguntar o seguinte: você já falou que não é uma bula, né? Foi a expressão que você usou, não é uma receita de bolo, portanto, não tem uma resposta certa, eu sei disso. Mas, assim, na verdade, são duas questões. Uma é com relação à frequência, né? No seguinte sentido, mandar demais não cansa, mandar de menos não fica mudo, como equacionar isso? E uma outra questão, por exemplo, nós temos no nosso escritório uma forma de comunicação que, principalmente agora com essa enxurrada de coisas novas que saíram, legislação, mudança trabalhista, civil, tributária por causa da pandemia, fazíamos diversos comunicados, alguns maiores, 2 páginas, outros com 3, outros com muito mais, dependendo da regra. E a gente fez isso muito via mala direta, antigo. A minha pergunta é um pouco nisso, quer dizer, comunicados grandes, que seriam um PDF, um link, como você vê isso? Você acha que vale a pena colocar? Porque nós produzimos muito, mas talvez a gente pudesse divulgar melhor, ou se são muito grandes não vale, um pouco nessa linha de mensuração, de frequência e tamanho das regras. Por isso você falou, né? Saiu uma lei nova, comunica e tal, mas é que às vezes não adianta só comunicar a lei, você tem que fazer a interpretação dela para ajudar. Como fazer isso? Não sei se eu consegui me fazer entender, e obrigado. Super. Não, então, Sérgio, eu acho que assim, é demais se você entrega coisas que não têm relevância. E é de menos se você tem coisas para comunicar e não se comunica. Então, acho que é um bom senso. E como que você vai comunicar isso? Então, por exemplo, esse mala direta que você falou é impresso? Não, ele eu tô aqui. Digital, é e-mail. É digital, vai por e-mail. E-mail, tá. E-mail. Não, impresso então, não. Acho que a gente... Acho que a única coisa que a gente ainda de vez em quando faz impresso, assim, cartão de Natal, mas... E olhe lá. Olhe lá. Mas aqui a gente faz um pouco, porque a gente tem essa sensação de que é gostoso receber o cartão escrito por alguém. Mas ela é um link, virtual. Acho que vai por e-mail. Ele chega na caixa de e-mail das pessoas. Vai por e-mail para os nossos clientes. Obrigado, eu acho que assim, é relevância mesmo. Se é relevante, a pessoa não vai se encher de receber aquilo. Porque ela fala assim, nossa, que bom, nossa, que bom. E se é bem feito, é bem escrito,
ele tem uma boa apresentação, você está informando, você está fazendo um serviço, né, para o seu cliente. Então, acho que esse quesito relevância é o mais importante na hora de você pensar em mandar um material ou não. O e-mail, eu acho assim, a gente tem que lembrar sempre que você tem que deixar esse conteúdo registrado na internet em algum lugar. Então, por exemplo, os artigos que a gente faz na Alex News, né, que vocês escrevem os artigos, a gente publica no site, a gente manda um trecho na news da AlexNet e, de propósito, a gente coloca Veja Mais. Às vezes é porque o texto é gigantesco, não vai ficar uma news gigante que não acaba, mas a gente procura pegar trechos mais relevantes que puxem a pessoa para ler aquele texto, que as pessoas se interessem, e a gente, de propósito, manda para o site, porque a gente gera tráfego no site, né? E o site está sendo sempre alimentado com conteúdo novo, né? Então, isso para o Google, ele percebe e ele vai te ranqueando melhor, né, nas buscas. A gente tem sempre que lembrar de ranqueamento de busca no Google, orgânico, melhor, porque a gente é de graça, né? E eu acho que, assim, as pessoas, eu não sei vocês, mas, assim, eu tenho um pouco de implicância de pegar, de clicar nos primeiros ali que são pagos, né? Porque eu acho que o pago, a pessoa está pagando, então Pagando leva qualquer coisa, né? Leva qualquer coisa. Então, né, eu sempre vou no primeiro, no segundo, no terceiro ali, na primeira página, que acho que tem mais, é mais confiável, vamos dizer assim. Tá, só, se me permitir, só para complementar, em cima dessa mesma... E você vê alguma restrição, sim ou não? Publicar em todas as redes que eu estiver, por exemplo. Replica LinkedIn, Instagram, Face, eu no Twitter e sei lá o que mais, sinal de fumaça, bip, pager. Então, o ideal, não acho que é ótimo, mas o ideal é que você adapte esse conteúdo para as redes, para a linguagem daquela rede, entendeu? Então, você colocar um post do LinkedIn no Instagram, vai passar batido, ninguém vai ler aquilo lá. Então, mas se você adapta o conteúdo para a linguagem do Instagram, legal, beleza. O que acontece é isso, né? Você, na verdade, assim, tudo isso custa, né? Você demanda tempo, demanda dinheiro, então às vezes você só replica para não ficar fora. Mas um pouquinho mais de dedicação e você adaptar é tudo de bom. Acho que é o que mais funciona. É isso. Bom, Lu, respondido? Respondidíssima. Acho que a gente está aqui no nosso tempo. Estou ficando no escuro. Não sei, alguém mais tem alguma questão? Posso passar para a Luísa para as considerações finais, se ela tiver alguma. Jair, nosso presidente, se quiser fazer o fechamento. Não, eu não tenho nada. A agradecer. Não tenho nada mais a questionar. Eu acho que a Lúcia podia falar alguma coisa, né? Se ela está entre nós, Lúcia Zimmermann. Está entre nós. Eu quero agradecer, aproveitar também, antes de passar para a Lúcia. Acho que é muito oportuno essa conversa que a gente está tendo. Acho que o grande desafio para os escritórios é a produção de conteúdo e de entregar isso para quem presta essa assessoria, de fazer as adequações das mídias, enfim. Então, acho que é importante a gente também ter esse olhar, que não basta ter os canais, mas a gente também tem que saber se comunicar. Que diz o bom e velho ditado, quem não comunica se estrumbica. Se estrumbica, Mas também, pegando esse gancho, o bom é melhor que o ótimo também, sabe? Então, acho que às vezes a gente paralisa porque fala, não tá bom, não vou fazer, porque assim tem que ser melhor, porque não sei o quê. Você acaba não fazendo, vai passando o tempo e você não começou. Então, começa. Minha dica, assim, começa, faz, testa.
testa, faz uma vez, aí você vai morrer de vergonha, depois você vai falar, não é por aí, ou é por aí, e vai indo, porque a hora que a gente começa a aparecer, é muito legal, já falei isso para a Lúcia, a hora que você começa a ter retorno, né, as pessoas começam a retorno, falar com você, nossa, que bacana, nossa, você vai se animando, né, isso é um Prozac, vai te dando um ânimo, né? Você vai se animando e você vai, então pensei mais uma coisa, e lembre de colocar na agenda. Eu acho que assim, a gente tem que, no to-do da semana, põe ali um item, redes sociais, LinkedIn, entra meia hora que seja, sabe? Aquela horinha depois do almoço, que você tomou um cafezinho, você vai dar um refresh assim no cérebro, entra ali no LinkedIn, começa a fuçar, e aí você vai tendo ideias, né? Você vai vendo o que outras pessoas estão fazendo, não precisa nem ser advogado, mas sei lá, outras marcas. Tem tanta ação legal no LinkedIn, mas tanta coisa bacana que eu aconselho. Obrigada. Lu, É isso, obrigada. Peraí que acho que a Lu Lu, vai falar. Tá. Luísa, quero falar uma coisa. Você sempre foi muito inspiradora para nós da LexNet. Desde o começo, às vezes a gente não estava querendo ousar, você vinha com seu entusiasmo, vestia a camisa, facilitava a compreensão nossa com a sua fala toda graciosa e profunda. Então, a gente deve muito a você todo esse avanço que a gente fez em comunicação social. Então, eu queria Obrigada, Lu. te agradecer. A gente Obrigada, aprendeu muita Lulu. coisa com você, essa coisa da coragem, né? A coragem de errar, de fazer de novo, não ter medo. E agora o nosso desafio é o LinkedIn nosso, né? Nós estamos falando isso há 6 meses. Você ainda hoje disse que é o mais importante, né? Não, e agora a gente tem o canal do parceiros YouTube. nossos, Sérgio, Guilherme, Stanley, Henrique, Rogério, Silvinha, Ana Cecília, tudo que eu estou vendo aqui, os outros que eu não estou vendo, Jair. Eu conto com vocês para a gente deixar o LinkedIn rico. Todos têm que entrar também, né? Então, eu sei o seguinte, aprendi com a Lu. A gente tem maior reputação quando a gente consegue mostrar quanto a gente é bom. E a gente só mostra tirando a cabeça do buraco. Falando, escrevendo, fazendo uma live, fazendo um vídeo. Então, foi ótimo você falar para todo mundo, Lu, porque quanto mais a nossa linguagem for homogênea na rede, mais os passos vão ser largos. Então, eu te agradeço. Foi ótimo mesmo. Obrigada, foi um prazer, uma delícia. Adorei. Muito obrigada pela oportunidade. A gente agradece, Luiz. O importante aí é que você passou uma mensagem bacana, uma mensagem para frente e, mais do que nunca, uma mensagem ética, né? Que a gente tem que se comunicar de uma forma clara, objetiva, dentro dos limites éticos, porque pelas razões óbvias da ética e porque a gente é regulado por uma ordem dos advogados do Brasil que fica em cima e a gente tem limites, tanto morais quanto éticos, para seguir. Agradeço bastante aí a sua participação, seu tema que é muito relevante para todo mundo, tá bom? E também estou à disposição. Muito obrigado também pela sua parceria de sempre. Agradecer também a cada um dos presentes aqui, todo mundo que está nos assistindo no nosso canal do YouTube. E estaremos aqui na próxima quarta-feira para mais um tema de interesse de todos nós. Muito obrigado a todos e até mais.